Pronto, ainda falando sobre os climas e domínios vegetais, hoje vamos falar sobre os elementos e fatores que influenciam o clima, ou seja, atmosfera e elementos climáticos, né? A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra, é essencial para a vida no planeta. Ela é formada por uma mistura de gases, na qual aparecem em maior quantidade o nitrogênio e o oxigênio, vapor de água e partículas em suspensão. A atmosfera possui várias camadas, mas em sua camada inferior, chamada troposfera, que ocorrem importantes fenômenos meteorológicos, como a formação das nuvens e das chuvas. É na atmosfera que atuam os principais elementos climáticos definidores do tempo e do clima: temperatura, pressão atmosférica e umidade. Aí temos temperatura, que é a intensidade de calor existente na atmosfera em determinado momento. A radiação solar, que é refletida pela atmosfera para o espaço sem que o planeta seja aquecido. A pressão atmosférica é a pressão exercida pela camada de ar da atmosfera sobre a superfície terrestre. E temos também a questão da umidade, quantidade de água e vapor presente na atmosfera em decorrência da evaporação das águas superficiais e da evapotranspiração das plantas. Temos também as chamadas de umidade absoluta, que é a relação entre a massa de vapor de água existente num certo volume de ar, dado momento, e esse volume de ar, no caso, ele é considerado, no caso, de grande importância para essa precipitação. Temos também o tempo atmosférico e clima, que é bastante comum ouvirmos a expressão: o tempo está quente, o tempo está frio ou o tempo está chuvoso. Mas a que tempo as pessoas estão se referindo? O tempo atmosférico de um lugar é resultado de uma combinação passageira dos elementos do clima em um dado momento, isto é, da temperatura do ar atmosférica, da pressão e da umidade. Em certo momento do dia, a temperatura do ar pode estar elevada, com céu aberto e sol forte, e em outro pode ocorrer chuva e quando queda de temperatura. Então, no caso, essas mudanças de tempo, ela ocorre em qualquer lugar e pode mudar dentro de poucas horas, dias ou semanas, devido aos deslocamentos da massa de ar. Então, diferentemente do tempo atmosférico, o clima é uma combinação duradoura dos elementos temperados, pressão e umidade. Para se definir o clima de um lugar, são necessários cerca de 30 anos de observação, com registro de tipo de tempo que se repetem com regularidade. O clima pode ser definido, então, como a sucessão habitual de tipo de tempo em determinado lugar na superfície terrestre. E as massas de ar? Então, massa de ar é uma grande porção da atmosfera que apresenta características próprias de temperatura e umidade, determinadas pela região em que a massa se origina. As temperaturas e a umidade de ar nas zonas médias e altas latitudes formam-se massa de ar fria. Nessas regiões, os raios solares incidem obliquamente, aquecendo menos a Terra, no caso as terras imersas, e as águas, se comparada às zonas de baixas latitudes. Aí temos também a questão dos deslocamentos da massa de ar. Então, os movimentos de ar, no caso as massas de ar e ventos, resultam na distribuição desigual de energia solar nas zonas de baixas, médias e altas altitudes. A diferença de temperatura do ar atmosférico exerce uma função importante na formação de áreas baixas e de alta pressão atmosférica e, consequentemente, no movimento das massas de ar e dos ventos. Isso
porque os deslocamentos do ar ocorrem de uma área de alta pressão, no caso a temperatura baixa, para uma área de baixa pressão, no caso a temperatura alta. Temos também frentes quentes e frentes frias. Então, na circulação atmosférica, as massas de ar entram em contato entre si, ou seja, os contatos ocorrem entre massas de ar de qualidade diferentes e formam o que os meteorologistas chamam de frente. Existe frente fria ou superficial, ou superfícies frontais frias, e frente quentes ou superfícies frontais quentes. A frente fria ou SFF corresponde à zona de contato entre uma massa de ar fria e outra quente, em que a primeira se desloca ou avança sobre a segunda. E essa zona de contato é marcada por instabilidade atmosférica, né? Então aí foi um pouco falando ainda sobre os climas, e que a gente vai abordar mais na nossa interação.